tarde, muito boa tarde. Começando aqui o nosso Chega Mais Vale nesta quinta-feira fria que Deus manda. Nossa Senhora da Capela, todo mundo encolhidinho. Muito obrigado por sua audiência, muito obrigado por estar conosco aqui na programação da TH+ SBT. E o programa de hoje trará muitas dicas, uma conversa muito bacana sobre saúde, Então já fique atento aí na sua casa, escreva-nos pelo 997974000, 997974000, porque julho é o mês da conscientização sobre o câncer de cabeça e pescoço. Sim, você já ouviu falar nisso? Bom, você vai entender melhor quais são os sinais aos quais devemos ficar atentos, Estará com a gente aqui um especialista, Dr. Maurílio Chagas, especialista nessa área de câncer de cabeça e pescoço. Tem muita coisa pra gente conversar. E também, em função dessas mudanças de temperatura, soltaram a Frozen, A gente precisa falar do principal ou maior órgão do nosso corpo, que é a pele. Portanto, falaremos por aqui com uma especialista, uma médica dermatologista. Então escreva-nos para tirar dúvidas, para enviar suas perguntas pelo 997974000. A nossa dermatologista que virá hoje aqui é a doutora Paula Vilhena, especialista em pele sensível. Vai esclarecer todas as nossas dúvidas. Então, não deixe de nos escrever, porque eu quero ler a sua pergunta por aqui. 997974000. 997974000. Para dar tempo de você ir pensando exatamente sobre as dúvidas de câncer de cabeça e pescoço e também da sua pele, vamos curtir o que tem de mais legal na internet no nosso quadro O Pai Tá On. Não tem como não falar desse frio que tá difícil até para levantar, não é verdade? Mas não tem como fugir de pagar as contas e são os boletos que realmente nos erguem das nossas camas. Bora levantar? Vamos ver? Será que o Hit quer uma ajuda? Eu acho que precisa de um número maior. Querida, não precisa. Pouquinho, volta. Ontem nós cometemos uma gafe para falar. E aí o play-out, pra vocês entenderem em casa, o play-out é exatamente aquele momento que você vai lá e clica, E ele tá pulando o vídeo. Então precisa colocar o vídeo direitinho sobre a graça, senão fica sem graça. Estamos ok no nosso quadro Pai Tá On, que o pai parece que tá off. Estamos ok? Agora vamos lá. Então lembrando, pessoal, é bem difícil não é levantar da cama nesse frio. A friaca, ela empurra você para debaixo das cobertas, mas os boletos, em contrário, te impulsionam a sair debaixo dos lençóis e dos cobertores gostosos, não é verdade? Temos o vídeo? Parcelamento, trabalhar, viu? Porque se fazer de rica a senhora sabe, Gastou feito milionária em dezembro. Agora a senhora tem que trabalhar. Levante, passe, viu? A fatura de janeiro não tá baratinha, não. Nossa senhora, o cartão quando chega a gente fala, mas não é possível, isso aqui foi roubado esse cartão. Alguém levou embora o meu cartão, porque não fui eu que fiz, aí você vai fazer um por um, você fala, rapaz, era eu mesmo. Era melhor que o ladrão tivesse pego. Olha, já dizia o ditado, se Deus fez, cabe. Será? Será que o Hit quer uma ajuda? Eu acho que precisa de um número maior. Querida, não precisa de um número maior. Vem cá, deixa eu te ensinar um truque. Olha a barriga. Prende o fôlego. Isso, querida, assim, aperta tudo. Isso, encolhe, me ajuda. Como é que ficou? Não dá pra respirar. Olha, o mais incrível é que eu tenho certeza que essa mulher, quando vai sair, ela olha e fala, eu não tenho nada pra vestir, não é? É incrível como elas fazem isso, mas enfim, é em todas as casas. A ansiedade é uma coisa que a gente não explica, a gente só sente e às vezes quem sente mesmo é o nosso bolso. Compras. Que compra? As compras que eu compro. Quando eu tenho ansiedade, minha ansiedade ataca, eu compro. Aí quando passa, eu me arrependo que não precisava comprar. Aí tudo que eu vejo, porque eu tenho ansiedade. A minha ansiedade não é minha culpa, não. Até o dinheiro do cofrinho que eu coloquei, eu tirei, não aguentei nem meia hora. E cadê o dinheiro? Acabou, eu comprei, vai chegar, essa dinheiro achei. Eu me arrependo, mas não é minha culpa. E por que tu não faz me julga, isso? não. Porque não é minha culpa, não é
É aquela história, quando você tiver com ansiedade, não abra o Mercado Pago, a Amazon, não abra, não corra esse risco. Quando tiver meio e com saudade, não abra o WhatsApp, são aplicativos que realmente abrem assim um problema gigante na nossa vida. Olha, a gente só quer chegar em casa e descansar nessa friaca, não é mesmo? Mas às vezes tem algumas tarefas que estão nos esperando nessa volta. Ai, meu Deus do céu, meu Ah, Ivete Sangalo. Muito bem, pessoal. Como eu disse no começo do nosso programa, julho é o mês da campanha Julho Verde, combate, conscientização sobre o câncer de cabeça e pescoço, esse tipo de câncer que afeta boca, garganta, pescoço, tireoide, laringe. E é sobre isso que nós vamos falar aqui com o especialista Dr. Maurílio Chagas. No Brasil são cerca de 40 mil novos casos todo ano. Os sintomas podem incluir um caroço no pescoço, dor ao engolir, rouquidão persistente, entre outras coisas. É por isso que a gente precisa falar com o especialista. Maurílio, como é que você está, meu irmão? Prazer. Tudo bem? Que bom tê-lo aqui. É sempre um prazer encontrá-lo. Não na situação em que nós nos conhecemos, porque você é o cirurgião que me operou. E graças a Deus não era nada de mais grave. Mas a gente precisa falar pro pessoal de casa exatamente sobre esses sintomas que podem caracterizar um câncer de cabeça e pescoço. Muito bem. Bom, antes de tudo, muito obrigado pela oportunidade. É importantíssimo a gente divulgar essa campanha e agradeço em nome da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço. Os sintomas mais comuns são feridas na boca, rouquidão ou então caroços no pescoço que não passam depois de 15 dias. Não que todos esses sintomas, essas lesões sejam diagnósticos de câncer, mas merecem ser investigadas. Então, tem gente que fala assim, puxa, mas eu tenho uma afta persistente. Não é aquela que vai, que volta, ou porque você mordeu a boca. Hoje de manhã deu uma dentada na beiça, rapaz, que parece uma cratera. Não é essa afta, não é essa ferida. É aquela ferida que vai se alongar por mais de 15 dias, 20 dias. Perfeito. A ferida persistente, a rouquidão persistente por mais de 15, 20 dias, principalmente em pessoas que têm o hábito de fumar e o hábito de ingestão de bebidas alcoólicas. Então, geralmente a pessoa começa a beber e a fumar com 15, 18 anos e quando chega aos 40, 50, aparece uma lesão na boca que não cicatriza ou então está rouco por mais de 15, 3 semanas, isso merece ser investigado. Até mesmo um caroço ou um nódulo no pescoço. E aí aquela história de fazer o tal do autoexame, se apalpar, é positivo? Importantíssimo, né? Porque quando a gente fala de câncer de cabeça e pescoço, literalmente está na cara. Então o espelho, eu trouxe aqui um espelho. O autoexame no espelho é importantíssimo, é se olhar no espelho, abrir a boca, pôr a língua para fora. Puxa, estou com uma ferida aqui do lado da língua, estou uma ferida embaixo da língua, estou com uma mancha na pele, na face, isso é super importante. Tem algumas coisas que a internet se encarrega de propagar e que presta um tremendo de serviço. Por exemplo, não, fica tranquilo que câncer não dói. Não existe esse tipo de regra. Não existe essa regra. Alguns podem doer, outros não. Tá? A regra é o seguinte, quem está exposto a esse tipo de câncer são pessoas com hábito de fumar, os tabagistas, os etilistas, tá? No caso da pele, pessoas com a pele mais clara, que têm feridas que não cicatrizam. Aqui no Brasil é muito comum, vem um descendente do europeu, vai trabalhar na lavoura, vai trabalhar em Ubatuba, no sol, e aparece uma ferida. Ô Maurílio, quando você fala sobre... Ali, ó, a gente está vendo a imagem da tireoide, não é isso? Perfeito. Ó, Julho Verde, Campanha Nacional de Prevenção Câncer, Cabeça e Pescoço. Mostra aqui o modelo, você também trouxe aqui um modelinho da tireoide, né? Ela tem esse formato que é uma borboleta, não é isso? Formato de H ou borboleta, tá? Ela fica embaixo Levanta um pouquinho, Maurílio. Ela fica aqui embaixo do gogó e acima do osso do peito e tem esse formato. E o autoexame é muito simples, a pessoa chega perto do espelho, pega um copo d'água e engole. Se houver algum nódulo subindo e descendo a deglutição, é porque provavelmente deve ser uma lesão aqui nessa glândula tireoide. Isso também merece investigação. E veja, quando a gente fala aqui de caroço, a gente fala de um nódulo na tireoide, a gente fala de ferida na boca, é muito importante a gente falar sobre a conscientização, que é a bandeira desse mês, Julho Verde,
mas também para a gente não causar nenhum alarde aí. Eu, por exemplo, e foi assim que eu conheci o Dr. Maurílio, eu tinha um nódulo bem grande, bem importante, com umas características bem feiosas, ele era bem feinho, né? Perfeito. Aqui do meu lado esquerdo da minha tireoide. O meu irmão é médico, conversou com um colega, o Dr. Maurílio, e a gente teve que fazer uma intervenção, aliás, bem complicada à época, porque o meu nódulo estava perto das minhas pregas vocais, não é isso? E eu dependo da minha voz para viver, né? Enfim, foi um susto tremendo. Ele tinha umas características horrorosas. A graduação é de 1 a 5. Tirhats, hoje é classificado como o nome Tirhats, de 1 a 5. E o meu era feinho, ele estava ali pelo 4, progredindo para o é. 5, a gente fazia um acompanhamento. E depois não era nada, graças a Deus. Mas eu só soube depois de fazer um acompanhamento, uma investigação e finalmente a cirurgia. Então, não vamos fazer alarde, mas por outro lado, vamos chamar a atenção para feridas, caroços, para nódulos. E aí eu li também ali sobre dificuldade ou dor na hora de engolir. Esse é um outro sintoma, meu irmão. Isso é outro sintoma importante, né? Porque daí está relacionado às lesões da faringe e garganta. Então a pessoa que tem uma lesão mais interna começa a ter dor a engolir, uma dor persistente que não passa. Não é uma dor de garganta, de amidalite, de gripe. É uma dor que persiste mais de 3 semanas, tá? E merece uma investigação. Não necessariamente é um diagnóstico de câncer, mas precisa ser investigado, principalmente se a pessoa for tabagista e etilista. O cigarro e o álcool estão intimamente ligados a vários tipos de câncer no corpo humano, principalmente nessa região de cabeça e pescoço. Pra vocês terem uma ideia, quando a gente fala do cigarro, a fumaça, o fumante não tem essa percepção mais, infelizmente. Mas a fumaça, ela entra tão quente na boca dele, para lá, às vezes, 180 graus, e ela vai queimando as papilas gustativas, toda a estrutura, não é isso, doutor? E aí vai gerar uma lesão que pode se tornar um câncer. O cigarro é a pior coisa que existe. É tão ruim que quem aprende a fumar acha que é gostoso. E essa é a armadilha do cigarro. Mas ele já chega causando lesão pela temperatura. Ele tem vários venenos inseridos nele. Ele tem efeito oncogênico, ou seja, ele potencializa o efeito de outros carcinógenos e ele muta o código genético das nossas células, promovendo o câncer. Então, assim, ele é todo ruim. E é incrível quando a gente fala disso, porque algumas pessoas param um tempo de fumar e falam, nossa, voltei a sentir o gosto. Nossa, o gosto. Sim, porque a sua boca estava toda queimada. Isso. Ele forma uma lâmina em cima da língua e altera todas as papilas gustativas. E é por isso que a pessoa engorda, porque ela começa a ter mais prazer para comer e começa a querer ingerir mais. Quando para de fumar. Quando para de fumar. Mas é melhor aumentar um pouco o peso e se manter longe dessas aflições como câncer de cabeça e pescoço que outra coisa. Ainda partindo de mim aqui, olha como é importante a gente ter acesso e compreender e fazer acompanhamento. Eu tive um nódulo horroroso desse lado da tireoide, foi o doutor Maurílio também que me operou, como eu disse aqui, e depois, acho que uns 2 ou 3 anos, eu apareci lá no seu consultório desesperado, porque o meu filho foi brincar comigo assim na piscina, me apertou aqui e me deu uma dor, mas uma dor, uma coisa horrorosa. Eu corri, doutor Maurílio, ele examinou e falou, não, isso aqui é uma tireoidite, era isso? É um processo inflamatório na glândula tireoide. Que não tinha nada a ver com o nódulo que eu tinha tido ali havia pouco tempo. Então, de novo, é importante a consciência, aliás, acerca de todos os tipos de câncer, Todos né, os Maurílio? Porque assim, isso eu posso falar com muita tranquilidade, de uma maneira geral. O câncer tem cura. Hoje em dia temos condições de curar o câncer, mas depende do diagnóstico precoce. E a melhor coisa para o diagnóstico precoce é o que a gente está fazendo aqui, é divulgar a informação. Então, recorra ao médico. Qualquer dúvida, vá ao médico. Nunca se perde ir ao médico. Não é nada. Melhor ter ido e não ser nada. A gente está falando de exames, né? De olhar no espelho, de autoexame, de ver, Mas tem algum outro tipo de exame que vai ser feito na investigação e que seja oferecido pelo SUS, por exemplo? O SUS oferece todas as condições para o diagnóstico, inclusive profissionais. Por isso é importante de sempre procurar. O autoexame é importante, mas quando a pessoa chega ao médico, seja pelo SUS, pelo convênio particular,
ele examina a boca e, se for mais nas cordas vocais, existe um exame chamado laringoscopia, que hoje a gente faz com uma teleótica, tal, mas antigamente era o exame do espelhinho, que também muito fácil, tem no SUS também. Olha, nós estamos conversando com um médico especialista em cabeça e pescoço, cirurgião, Dr. Maurílio Chagas, e a gente pediu a participação das pessoas. Deixa eu ver as dúvidas que as pessoas que nos assistem estão enviando aqui. Vamos lá. Boa tarde, tudo bem? Gostaria de tirar uma dúvida. Tenho amidalite. Isso pode levar a um câncer? A Cleo perguntando. Cleo, olha, a amidalite não leva ao câncer. A amidalite é um processo inflamatório infeccioso da faringe, né? Então isso é tratado com antibiótico. Ótimo, que bom. Temos mais aqui, deixa eu ver, porque às vezes a pessoa, ela confunde mesmo, né? A dor de garganta com uma lesão que é outra coisa. Boa tarde, eu tenho nódulos na tireoide e o médico não passou nenhum tratamento, só remédio levotiroxina, é isso? Levotiroxina. Obrigado, doutor, eu sou péssimo nesses nomes aí. Tá certo, é isso mesmo, Marizene? Olha, dependendo do nódulo, a gente só acompanha. Então, o ultrassom, que é um exame que caracteriza muito bem esses nódulos, a partir dessas características, a gente indica se punção ou cirurgia ou apenas acompanhamento. No caso dela, que foi indicada a levotiroxina, a tireoide dela deve estar produzindo pouco hormônio, então ele está complementando com essa medicação. Então essa medicação ela tem mais a ver com o hormônio do que exatamente com a questão funcional da sua tireoide do que exatamente com os nódulos. E é importante que se diga, como é que chamava a nossa telespectadora, meu amigo diretor? Marizene. Marizene, pra você ter uma ideia, querida, eu fiz acompanhamento por anos, até que então a gente optou por fazer a cirurgia. Por anos eu fiz o acompanhamento e era só acompanhamento por exame, eu nunca tomei nenhum medicamento. Aliás, depois de ter operado também não tomo medicamento porque não precisou. Então são casos e casos. Deixa eu ver mais perguntas, nós temos aqui. Fiz exames no ano passado, descobri um nódulo de 7 milímetros na tireoide por ultrassom. O meu cardiologista disse que poderia me dar um remédio, porque o exame de sangue não deu nada e esse nódulo era bem pequeno. Daqui a 6 meses devo fazer ultrassom e se o nódulo crescer, aí sim fazer um procedimento. Tá correto esse procedimento aí? A Sara perguntando. Perfeito, Sara, é isso mesmo, foi o que eu falei. O ultrassom caracteriza bem o nódulo, seu nódulo é menor do que 1 centímetro, pequenininho, muito provavelmente tem características benignas, tá? E pelo seu exame de sangue, a sua tireoide funciona bem, foi o que você falou, ela tem um pequeno problema de formato, mas a tireoide continua funcionando bem. A gente acaba falando bastante de câncer de tireoide nesse caso, quando a gente aborda câncer de cabeça e pescoço, doutor, mas eu sempre me lembro também de um amigo que infelizmente nós perdemos na luta contra o câncer, que ele tinha um problema com álcool, fumava loucamente e ele apareceu com um câncer de boca que fez na cirurgia com que ele tivesse que tirar parte da língua. Essas mutilações acontecem exatamente para que o câncer não se alastre, mas era um caso mais tardio de descoberta, não é? Perfeito, né? Então é a combinação horrível, né? Cigarro e álcool, e isso gera uma lesão na língua. O melhor tratamento para o câncer de língua ainda é a cirurgia. Só que o tamanho da cirurgia depende do tamanho da lesão e da importância do que a gente está fazendo aqui. Prevenção, diagnóstico precoce. Se a lesão é pequena, a mutilação, a ressecção é menor. Mas se a lesão é grande, a gente tem que ser mais agressivo. Então, lesões pequenas, diagnosticadas precocemente, levam a ressecções menores e uma maior chance de cura. Estamos falando de 80% de chance de cura. Só que quanto maior a lesão, infelizmente, existe uma mutilação e cai muito o prognóstico, cai muito a chance de cura. Doutor, a gente está vendo algumas imagens. Coloca ela de novo para mim, por favor, meu diretor. Aqui, ó, essa é uma lesão avermelhada. Eu, por exemplo, graças a Deus, não tive uma lesão como essa aí, não. Essa é uma lesão característica sobre a qual a gente deve se preocupar. Eu estou partindo daquela ideia de pinta, né? Você fala, na pele, se a pinta for muito escura, se ela estiver crescendo, se ela tiver a borda indefinida, é preocupante. Tem alguma lesão alguma característica de lesão sobre a qual a gente deve ficar alertado?
Perfeito. Essa é uma lesão característica, é uma mancha vermelha, a gente chama de eritroplasia. Eritrovermelha plasia. É uma lesão pequena. Se ela persistir, merece sim uma investigação. É um paciente homem, tá? Deve ter mais ou menos uns 40 anos e chamaria mais atenção se ele tiver o hábito do cigarro e de bebida alcoólica. Mas realmente é uma lesão que merece atenção. Por ser vermelha, manchas brancas ou vermelhas. Tá. A gente tinha uma outra imagem que vocês colocaram aí enquanto eu estava falando. Essa aqui. Aqui a gente tem uma boca, eu não consegui identificar nada aí, mas os seus olhos mais treinados podem nos dizer algo. Ali parece ser uma lesão branca na parede posterior da faringe, no fundo da garganta, atrás das amígdalas. Precisa ver o quanto tempo tem essa lesão, precisa conversar com o paciente, importantíssimo, se ele é tabagista, se ele é etilista, e dependendo do hábito dele e dependendo da persistência dessa mancha, merece sim uma investigação tipo uma biópsia, que é a ressecção de uma porção e mandar para o colega olhar ao microscópio, que é o exame da biópsia. Ô, doutor Maurílio, em relação a hábitos saudáveis que possam ajudar na prevenção, aí tem uma outra ferida aí, ó. Isso parece ser na gengiva. É isso? Eu acho que na amígdala ali, viu, Vinícius? Não, na amígdala? Na amígdala ali. É uma lesão que parece ser, a gente caracteriza como uma lesão úlcero-infiltrativa, tá? De aspecto que chama muito atenção. Tá. Se for um paciente também, como sempre vou repetir isso, tabagista, etilista, e essa lesão mais de 2 a 3 semanas, essa realmente merece uma biópsia. Bom, eu ia perguntar antes da próxima mensagem sobre a questão, por exemplo, da higiene bucal. Né? Escovar os dentes regularmente, passar fio dental, cuidar da saúde da gengiva, tudo isso colabora para que você evite lesões e posteriormente o câncer? Perfeito, né? Então a higiene bucal, ela entra como um cofator. A pessoa que não escova o dente, que não tem higiene na boca, vai ter câncer de boca? Não. Mas veja bem, um paciente que sempre está higienizando a boca, ela está afastando fatores que causam câncer, né? Então a pessoa fez uso do tabaco, escovou o dente, ela está limpando, tomou uma cerveja, tomou uma cachaça, limpou, escovou os dentes, ela está afastando, minimizando. Não que a higiene bucal também vai afastar a possibilidade de câncer de quem é tabagista e etilista há mais de 40 anos. Isso é uma faixa etária sobre a qual também deve se preocupar com mais tempo de vida e, consequentemente, mais tempo exposto ao fumo e à bebida? Exatamente, isso é importantíssimo, né? A questão da bebida e do cigarro é o tempo de exposição. Ah, mas doutor, eu só fumo 3 cigarros por dia. Mas você fuma 3 cigarros por dia há 30 anos, de uma maneira constante. Então, a constância e o tempo que a pessoa se expõe a esses produtos é muito importante. Não tem quantidade de cigarro segura e não tem quantidade de álcool segura? Não tem acordo com cigarro. Estamos falando de qualquer tipo de fumaça. Estamos falando de charuto, cigarro de palha, maconha, cachimbo, cigarrinho de filtro vape, que está na moda. O que tem fumaça e você está exposto. E não só a fumaça, né? Então, o cigarro mascado, o cigarro aspirado, que hoje em dia a gente não vê mais o pessoal, seria o rapé. Tá. Mas todo tipo de tabaco, seja inalado, fumado, mascado, você está se expondo a desenvolver o câncer. Repetindo, sabe aqueles caras que falam, a maconha não tem problema? Tem. Eu dei aula de teatro um tempão, vocês sabem, eu pegava aluno que estava com aquilo, vai juntando, vai acumulando. Aqui, sabe uma voz que fica assim? Porque inclusive, vai distendendo, vai tornando aqui a parte muscular mais amolecida. Aí fica com uma voz assim, de tanto, né? Também faz mal. Deixa eu ver a mensagem, por favor. Tarde, doutor Maurílio fez minha cirurgia de nódulo da tireoide, ajudou muito, me encorajou a enfrentar o problema. Beth, alô Beth, obrigado. Manda um recado pra Beth, né? Beth, prazer, muito obrigado aí por estar me assistindo, fico feliz. Deixa eu ver a outra. Rita Maria de Aparecida, boa tarde, há mais de um ano eu fico rouca direto, do nada. A minha voz some, eu gostaria de saber se eu devo me preocupar. Olha, Rita, você não deve se preocupar, né? Mas é interessante procurar um cirurgião de cabeça e pescoço, ou procurar um otorrino para fazer um exame chamado laringoscopia. Não necessariamente uma lesão maligna, existem várias outras doenças que causam rouquidão, mas é importante você procurar uma ajuda. Então, de novo, pessoal, a gente está durante o Julho Verde, é para isso, para a gente
propagar informação. Tamara, estou com um linfonodo, preciso procurar um médico de cabeça e pescoço? Tamara, olha, precisa procurar um colega que saiba cuidar do seu problema. O cirurgião de cabeça e pescoço é apto, mas temos outros colegas clínicos, infectologistas. Se esse seu linfonodo, seu nódulo no pescoço é persistente, por mais de 15, 21 dias, merece uma investigação sim. Pode ficar tranquilo, é só questão de procurar um profissional. De novo, pessoal, a gente tem aqui que propagar, falar sobre o assunto, né? Desmistificar essa história de, cara, eu não vou falar, não vou procurar, porque quem procura o médico acha. Não! Quem procura fica tranquilo. Eu repito e insisto aqui a questão de 1 mês e pouco, nós todos somos surpreendidos pela triste notícia do meu amigo, meu irmão amado, Jonas Almeida, que nunca fumou, sempre teve uma vida saudável, se alimenta bem, bebe pouquíssimo. Quando bebe pouquinho, socialmente, quando bebe, nunca nem vi ele bebendo. E ele apareceu com um câncer de pulmão que está tratando há 1 mês e meio. Ontem, graças a Deus, foi o primeiro dia de quimioterapia, Deus abençoe. Falei com ele, disse que está bem pra caramba, feliz. Mas enfim, se ele não tivesse procurado, não teria sabido e não teria iniciado o tratamento que poderia ser pior. Então vamos procurar. Tirei um linfoma benigno da cabeça, bem pequena, mas depois de 2 meses ela voltou. Isso é normal? Luana? Olha, Luana, eu não sei se o diagnóstico foi linfoma, provavelmente um linfonodo, né? O doutor gosta de falar difícil. Linfonodo é íngua, a gente cheio de íngua no pescoço, que é o linfonodo. Provavelmente deve ter tirado algum linfonodo desse e veio como benigno. É linfonodo, tá? A direção, a produção está me dizendo que está garantindo que é um linfonodo mesmo que ela encontrou. Então, é benigno. Benigno e é só questão de acompanhar. É fazer acompanhamento. É isso, pessoal, é acompanhar, né? A gente precisa falar também do HPV. O HPV, ele pode ter alguma relação com o câncer de cabeça e pescoço? Perfeito. O HPV está muito associado ao câncer de faringe, garganta. Então, não só na questão principalmente da garganta, da faringe, a questão do cigarro, do álcool e do HPV. É sempre bom investigar. E agora o SUS tem a vacina para meninos até na pré-adolescência. A partir de 13 anos, A partir de 13 anos estão vacinando meninos e é muito importante isso. Porque o menino, ele é o vetor. Menino e meninas. Ok. É para pré-adolescentes. Tá. Importância, desculpa, do sexo seguro também. Ok, que é usar a camisinha. Que é usar o preservativo. Mas, inclusive, aí a gente está falando sobre sexo oral, porque, por exemplo, o homem que faz o sexo oral na mulher, a mulher que faz, enfim. Quem faz o sexo oral pode contrair HPV pela... Pode, faz parte da transmissão. Isso também está associado. E aí pode dar pelo HPV, a presença do HPV... Pode. HPV é um vírus, é isso? HPV é um vírus, é um tipo de vírus. E ele pode se alojar na garganta e pode causar um câncer. Alguns tipos de vírus pode estar associado, sim. Né? A boca existem estudos, na faringe já está mais documentado. E quando a gente fala de câncer de boca... Tem, por exemplo, um caso também que é notório, da Heloísa Périssé, aquela atriz comediante, que descobriu um câncer na glândula salivar. Entramos no caso dos nódulos no pescoço. Né? Então, nessa região, a gente tem as glândulas salivares maiores, que é a glândula da parótida, que a gente conhece como a cachumba, que aumenta o processo inflamatório, e das submandibulares embaixo da mandíbula. E, por isso, a importância do nódulo. Muito provavelmente ela tinha um nódulo no pescoço, nessa região submandibular, que persistiu e, no caso, infelizmente, era um câncer. Ok. De novo, pessoal, o importante é que se faça sempre o acompanhamento, a prevenção, que você faça os seus autoexames, mas procure também a rede de apoio, o SUS, ou o seu médico particular, se for o caso, e tenha sempre o acesso e a tranquilidade, porque a gente não está falando de uma condenação. Pelo contrário, a gente está falando de que a informação pode salvar e pode aumentar em muito a chance de cura. Perfeito. É isso? Excelente. Doutor Maurílio Chagas, meu amigo. Muito obrigado. Que honra poder tê-lo como amigo, meu querido. Muito obrigado, meu irmão. Sou muito grato a você. Ele que, inclusive, tem uma banda também. Faz a propaganda da banda, Doc. Fala aí, Doc. Baixista. É uma brincadeira, é um hobby. A gente tem uma banda de médicos chamados Curandeiros, The Healers.
Mas é um hobby. Nós somos... Os curandeiros? Os curandeiros. Os curandeiros. Então, se você ficar sabendo por aí da apresentação, saiba que você pode ir até tranquilo ao show, que qualquer problema que der, você levanta a mão, alguém pula do palco para te salvar. O doutor Maurílio é oncocirurgião, cabeça e pescoço. Temos outros também. O que tem lá? Otorrino, olha aqui. Cardiologista, oftalmologista é bom, oftalmologista. Então, você vai à banda e se sente seguro. Você é uma certa idade, fala, não vou sair. Pode sair e curtir o show dos curandeiros, você vai estar seguro. Doutor Maurílio Chagas, muito obrigado mais uma vez. Vamos para o nosso intervalo, lembrando que daqui a pouco o bate-papo é com a doutora Paula Vilhena sobre cuidados com a pele, principalmente nessa época do ano, ok? Já eu volto, fica por aí. Chega Mais Vale. Oferecimento. Saving Diagnóstico e Saúde. Vale Sul Shopping. Criando memória juntos. Leite é pasteurizado e pasteurizado é Cooper. O novo Hotel São José dos Campos é o seu ponto de partida para viver a cidade com conforto e praticidade. Com estrutura completa de lazer, piscina climatizada, sauna, academia e quadra de beach tênis, aqui você relaxa e aproveita ao máximo cada momento. O restaurante Base Barbecue by Novo Hotel oferece cortes especiais, pratos saborosos e a tradicional feijoada aos sábados. Bem localizado e com fácil acesso ao litoral e à Serra da Mantiqueira, o Novo Hotel é ideal para sua viagem ou evento. Novo Hotel São José dos Campos, sua melhor escolha na região. O inverno chegou e o estúdio de vidro da TH+ SBT em Nova Brasil tem feito a alegria de quem nos visita. Programação ao vivo, brindes, brincadeiras e momentos inesquecíveis com a família. Oferecimento: Spinazzi Chocolates, Copag, Restaurante de Paolo, Raposo Engenharia e Forte House, a grife da sua casa. Hoje, 2:30 da tarde. Conhece algum advogado? O Dr. João Manuel Montesinos. Também é advogado de alguns assuntos dos Bracho. Então temos que procurar... Não, chame o Dr. Montesinos. Será que o teatro convence? Ela me viu pela primeira vez num clube no litoral. Começou a me perseguir, se propôs a me tirar da minha casa. Como eu disse, seu marido me contratou para que a defendesse. Vou ter que falar com seu marido. E hoje mesmo. Hoje, 2:30 da tarde, A Usurpadora. Chega Mais Vale. Oferecimento: Saving Diagnóstico e Saúde. Vale Sul Shopping. Criando memória juntos. Leite é pasteurizado e pasteurizado é Cooper. De volta por aqui com o nosso Chega Mais Vale. Muito obrigado por sua audiência, muito obrigado por estar conosco por aqui. E participe, escreva-nos pelo 99797-4000, 99797-4000. Nós vamos falar sobre um assunto muito importante nessa época do ano, pessoal, de mais frio assim, a pele, que é o nosso maior órgão, né? O maior órgão do nosso corpo, vai perdendo água. E aí pode ressecar, pode rachar, como por exemplo cotovelo, pé, entre outras regiões. E tudo isso pode trazer muitos problemas. Tem gente que fica com a pele assim toda ressecada, vai rachando, coça, dá uma coceira, fica craquelada, é uma coisa horrorosa. E além, é claro, da questão estética também, que as pessoas cuidam aí mais em função do rosto. Muito bem, para tudo isso, para a gente saber dos cuidados mais importantes nessa época do ano, estamos recebendo aqui a doutora Paula Vilhena, do Vivale, Hospital Vivale. Tudo bem, doutora? Boa tarde, tudo bem, Vinícius? Eu sempre que vem uma dermatologista, eu dou uma olhada na pele. A gente faz isso. É que nem personal trainer. O personal trainer, a gente dá uma olhada pra ver como é que tá, né? E que pele bonita você tem, doutora. Obrigada. Não dá nem pra saber a idade, né? Doutora, bom, o inverno realmente ele pede cuidados específicos? Com certeza, muita hidratação principalmente. E a gente toma menos água no inverno, né? Sim. E aí como é que faz? Aí tem que se obrigar
a ingerir água, né, adequadamente, em média 2 litros por dia. E, além disso, aplicar hidratante. Então, aí quando fala de hidratante é que a gente começa a ter os probleminhas. Porque o creme hidratante para o corpo, ele necessariamente, em função da consistência, ele é diferente daquele que a gente aplica no rosto. O ideal é que sejam diferentes, né? Mas entre não aplicar nenhum hidratante e ter só um, para rosto e corpo, vai aquele para o rosto e para o corpo. A gente está vendo aí, a pessoa está ali fazendo uma aplicação, passando nas mãos. As mãos e os pés sofrem mais, doutora, porque estão mais expostos. O pé, no caso, está mais cheio de meia. Tem essa relação? Na verdade, a mão e o pé, eles têm umas características específicas, né? A pele sem pelos e sem glândula sebácea ali, que vai ser mais espessa, então a rachadura é mais comum, a mão com certeza, né? A gente tá mais exposta a lavar toda hora, aplicar álcool gel, tudo isso vai ressecando mais. Doutora, e em relação, já que você falou do álcool gel, que é uma herança aí da pandemia, eu fico pensando sobre também o protetor solar, porque muita gente fala, não, agora no inverno não precisa de protetor solar, é verdade? Não, é mentira. Todo dia, se tá dia, tem que usar protetor solar. Tá dia, tem protetor solar? Só quando tá noite que pode deixar de lado. Pode ficar tranquilo. Deixa eu ver, temos vídeo da internet, é isso, meu diretor? Temos um vídeo aí? Olha lá, a gente tá vendo ali uma menina passando, né? Essas dicas, doutora, esse aparelho, tudo isso aí, isso não é um creme, tem um nome, como é que chama quando é assim mais líquido? É sérum? Sérum. Esses sérums, essas coisas de passar só pra cima, daqui da bochecha pra cima é pra cima, da bochecha pra baixo é pra baixo, essas coisas têm fundamento científico, doutora? Não. O que tem fundamento científico é hidratar. E essa moça aí, quem é? Essa moça pode confiar. Essa pode. Aí eu tava fazendo um peeling, mas esse peeling é aplicado em consultório, não é produto vendido livremente, né? Só com prescrição médica. Agora, essa época do ano, as pessoas procuram bastante esses procedimentos, laser mais agressivos, peelings para descamar, mas sempre tem que ter cuidado e tomar cuidado com os modismos de internet, aí, TikTok, principalmente a meninada, né, que entra nessas ondas desses home devices, aparelhos, que às vezes pode causar algum trauma ou irritação, alergia à substância que tem no produto. E é aquela história sobre a gente não cair também na armadilha de automedicação, que é um problemão. Exatamente. Né? É sempre importante consultar um profissional porque às vezes o que é bom para a pele dessa pessoa não é bom para mim. Vamos lá, volta aqui para mim só para eu fazer uma pergunta sobre tipo de pele. Por exemplo, eu tenho a pele muito oleosa na testa, no nariz, a zona T, né? E mais seca aqui. Quer dizer, eu tenho uma pele mista. É isso? Isso. A pessoa pode ter uma pele mais seca, a outra pode ter uma pele mais oleosa e não se aplica o mesmo produto às 3 pessoas. Exato. A pele mais oleosa vai pedir veículos mais aquosos, em gel, que tem um componente alcoólico. Se você aplicar esse produto numa pele mais seca, a pele vai arder, porque já está mais ressecada. Então, a pele seca, ela precisa de creme, loção, algo mais espesso, mais concentrado. Bom, a gente está conversando hoje aqui com a doutora Paula Vilhena, que é dermatologista, e deixa eu ver, a Luana Vinícius, doutora Paula, estava tomando muito banho, imagina, banho muito quente, estava sentindo muita coceira na pele. Pode ser a temperatura do chuveiro? Com certeza. A gente tem que tomar cuidado com a temperatura do banho, porque é o que resseca a pele. E a pele seca, ela vai coçar. Então, hoje em dia existem algumas opções de óleo de banho que já hidrata no próprio banho, mas moderar ali na temperatura, tomar um banho morno. Já que a gente está na parte do banho, doutora, sabonete é sovaco, genitália, pé. Exato. E bumbum, não é isso? Exato. Só essas regiões que são necessárias. Nada de ficar esfregando com bucha, com esponja, isso é desnecessário
e acaba causando agressão e irritação na pele. Então, ó, sabonete no banho, o banho que não seja muito quente, ou se você não aguenta porque você tem muito frio, que seja pelo menos curto, não é isso, doutor? É. Diminui a exposição, o tempo de exposição àquela água quente. E sabonete é subaco, genitália, Países Baixos, a parte da região do sul ali, pés e valeu. Senão também o sabonete acaba estragando ali a flora da pele. Evitar sabonetes antissépticos também, porque eles não são legais em uso crônico, assim, a longo prazo, né? Eles eliminam tanto as bactérias boas como as ruins e acaba tendo essa desbiose na pele, né? Esse desequilíbrio. Outra coisa que acontece muito no inverno é a dermatite seborreica, que é a caspa que pode tanto piorar a descamação no couro cabeludo, como também em face. Aqui no canto do nariz, entre as sobrancelhas, tudo isso pode acometer. A gente está vendo ali, imagino que é depois do Botox, a aplicação do Botox, que você está franzindo num vídeo e do lado. O Botox, ele auxilia porque ele ajuda a combater rugas, marcas de expressão, não é isso? A função da toxina botulínica é paralisar o músculo. Paralisando o músculo, ela vai suavizar a marca, né, que é a ruga. As linhas de expressão e tudo mais. Mas em relação aí a gente fala de peles maduras, né? O nosso público, muitas mulheres, principalmente, tem essa preocupação. Mas eu tenho um pouco mais de idade, eu devo continuar cuidando da minha pele? Tem algum cuidado específico para peles maduras? Sim, sempre tem. Geralmente a pele madura, ela tende a ser mais seca, então sempre uma boa hidratação. E a fotoproteção é super importante. Fotoproteção. Cada vez os profissionais elaboram mais o conceito. Estamos falando do protetor solar. Protetor solar é a melhor antidade que existe. E aquela história de use protetor solar, que meu amigo Bial fez tão brilhantemente, é isso. Use protetor solar. Todo dia. Tá de dia, usa protetor solar. Com certeza. Tem algum fator específico para, por exemplo, acima de 15 já está salvando? Acima de 30 é o acima recomendado. De 30. Tá. De acordo com a área que vai aplicar e a frequência que vai ser aplicada. Varia de acordo com o fator de proteção. Bom, tem algumas coisas que são pertinentes à pele, né? Como, por exemplo, a rosácea, a psoríase. Como tratar? O que são essas doenças e como tratar, doutor? Aí varia de acordo com a gravidade de cada situação, né? De cada doença. A rosácea costuma piorar agora no inverno, no extremos de temperatura, ou muito quente ou muito frio. A própria toxina botulínica é uma opção, né? A rosácea é uma pele mais sensível, então não vai tolerar ácido. O paciente com rosácea tem que ter mais cautela no produto que ele vai usar, sempre procurar se orientar por um especialista, tá? E a psoríase, às vezes, pode piorar também no inverno, porque o paciente toma menos sol, se expõe menos ao sol, e o paciente com psoríase, com dermatite atópica, o sol ele tem uma ação imunomoduladora, e por isso que ele melhora essas lesões, né? E aí a gente, quando fala assim de proteção em geral, com a utilização, por exemplo, do protetor solar, ele vai ajudar nesses casos, como, por exemplo, ele ajuda no melasma? Ou não tem nada a ver? O protetor solar? Com certeza. Ele ajuda, evita o fotodano, né? Que não é só a manchinha. É o dano ali na pele, nas células da pele no dia a dia, que vai sendo cumulativo e pode desencadear futuramente um câncer de pele. E o câncer de pele segue sendo o mais comum no Brasil, país tropical. Considerando o câncer não melanoma, né? E aí segue tendo como prevenção, o melhor mecanismo, exatamente a utilização de protetor solar. Regularmente e durante o dia também fazer a renovação daquele creme. O ideal é reaplicar, se está exposto, né, a cada 2 horas,
Ou no dia a dia, assim, pelo menos antes de sair de casa já está fazendo um bom trabalho. Antes do almoço, antes de sair na hora do almoço, no meio da tarde. Agora, a gente vê, doutora, que algumas empresas estão aí com uma cápsula de proteção solar. Você toma um comprimido para proteção solar. O que é isso? Isso é um antioxidante. Ele não substitui o protetor solar, ele ajuda a evitar essa oxidação da pele, esse envelhecimento. Mas não substitui o protetor de aplicar. Deixa eu tentar abrir aqui para você, doutor. O que ajuda também na fotoproteção, né, na proteção solar, são as roupas com proteção UV. Roupa, chapéu, boné. Isso funciona mesmo? Isso funciona mesmo. E para criança também, né? Também. Eu sei porque lá em casa as crianças usam essas camisas. Rapaz, alguém colocou essa água aqui, foi para derrubar eu e você, doutora. A pessoa que faz isso aqui, eu não posso furar, que é com o meu dedo, né? Aí não fica bem. É o Daniel que pôs isso aqui. Bom, já vai resolver essa questão da água, mas, doutora, voltando sobre a questão da seborreia e do aparecimento de caspa mais comum nessa época do ano, qual o procedimento? O que acontece? A pessoa lava menos o cabelo no inverno, é isso? Não necessariamente. A própria água quente piora a descamação. Remove, né, a oleosidade. Então, a caspa é um fungo. E a gente tem que tomar o cuidado em não deixar esse meio favorável à proliferação do fungo. Por exemplo, dormir com o cabelo molhado, usar boné, tudo que abafe o couro cabeludo pode piorar a caspa. Entendi, pode ajudar ali, facilitar a propagação do fungo. Bom, a gente vai ler agora mensagem aqui, deixa eu ver. Boa tarde, tudo bem? Queria saber como se trata o melasma. Essa pergunta é da Gerciana, de Roseira. Alô, Gerciana, obrigado. Então, doutora, vamos falando de melasma, que são aquelas manchas que ficam mais escurecidas. Na época da gestação fica ainda pior, né? Geralmente, sim. Geralmente o melasma pode surgir na gestação, com uso de anticoncepcional, ou piorar na gestação, né? E o verão é a pior época, que é maior da exposição solar. Então, geralmente, as manchas costumam escurecer. O primeiro passo é a proteção solar, de preferência usar protetor com cor, tá? E existem alguns ácidos, alguns clareadores que o paciente pode usar também. Agora, nessa época de inverno, os pacientes costumam tolerar e usar clareadores mais potentes, mais agressivos, assim. Mas tudo tem que ser com receita controlada, acompanhamento médico, para não causar nenhuma queimadura, nenhuma irritação fora do comum. Realmente, essa época do ano de baixas temperaturas, ela é mais favorável aos tratamentos? Com certeza. A incidência solar é menor, né? Então, a agressão, porque se você fizer um tratamento, a pele estiver mais sensível e fizer uma exposição solar intensa, provavelmente essa pele vai manchar, vai ficar mais irritada e aí você vai perder o tratamento que você fez. São tratamentos, às vezes, dolorosos, como os lasers ablativos, essas coisas, e os peelings, né? Então, dia nublado como hoje é um dia ideal para fazer esses procedimentos. E deixa eu ver, temos mais pergunta da nossa audiência? Deixa eu ver. Érica, de Caçapava, boa tarde. Gostaria de saber com a doutora se o protetor solar com cor é eficaz. Sim, com certeza, Érica. O protetor solar com cor, a vantagem dele é justamente evitar a passagem da luz visível, né? Faz um bloqueio da luz visível, que é o que mancha a pele. Então, já tem esse efeito de base, de maquiagem aí, e está protegendo tanto quanto o protetor sem cor. É diferente usar uma base com fator de proteção do que um protetor solar com cor. Então, sempre dá preferência para o protetor solar com cor. Doutora, quando você fala disso, eu fico pensando sobre as dicas que nós estamos aqui trazendo para vocês aí de casa. Então, protetor solar, inclusive o com cor,
aquela base é bom. Se hidratar ao máximo, tomar água de verdade, não levar, não, vou tomar menos água. Não, tome água. A pele precisa. Evitar muita exposição ao sol, usar sempre protetor solar, aquilo que tantas e tantas vezes a gente fala, mas que é sempre bom a gente repetir, né? Deixa eu ver aqui mais perguntas da nossa audiência. Foi. Venha, eu sou da Penha. Tarde, tudo bem? Juliana, como eu faço para cuidar da rosácea? A doutora falou aqui agora sobre a rosácea, né, doutor? Que a proteção solar também é importante, né? Existem alguns hidratantes calmantes que são desenvolvidos especificamente para essa paciente com rosácea e tomar cuidado com evitar usar ácido, tudo que irrite a pele. Alguns desencadeantes também são bebidas quentes, comida apimentada, bebida alcoólica, tudo que faz vasodilatação na pele tende a piorar, né? A rosácea tem alguns graus, às vezes é necessário entrar com antibiótico ou tópico. Cura? Não, tem controle. Controle. Como a maioria das doenças dermatológicas tem controle, não cura. Ok. Deixa eu ver mais dúvidas aqui da nossa audiência. Oi, boa tarde. Bianca de Pindamonhangaba. Como faz para tirar cravos do rosto e controlar a oleosidade? O controle da oleosidade deve ser feito com gel de limpeza, sabonete adequado, né, para controle da oleosidade. E os cravinhos que já estão instalados ali, aí o ideal é fazer uma limpeza com um esteticista, que geralmente coloca aquele vapor, dilata os poros e facilita a extração desses cravos. É verdade que eu moro em casa com um tarado por tirar cravos, meu filho. Meu filho tem paixão por tirar cravos. Sabe aqueles perfis de Instagram que você fica olhando tirar cravo? Eu já fiquei acho que umas 3 horas ali. Eu fico... Você vai apertando, quando faz... Eu acho, aquilo é Você gosta? Eu gosto. É uma loucura, mas né? não deve ser feito em casa porque às vezes a mão está contaminada, não está bem higienizada e pode inflamar a lesão. Então, aí quem tem que fazer é o esteticista. Depois de fazer uma higiene adequada para evitar, para prevenir a formação dos cravos em casa, pode-se fazer uma esfoliação de 1 a 2 vezes na semana no máximo, mas não é diária, esfoliação diária também não é recomendada, não. E aí, doutora, eu que sou esse doido por... Eu já vi que não pode apertar nesse triângulo aqui, ó. Diz que pode ter qualquer relação com o cérebro. Existe isso? Qualquer região não deve ser manipulada, independente de ser no triângulo da face ou a face como um todo. Que realmente, se fizer uma celulite periorbitária, pode levar a cegueira, uma meningite. Pode dar uma infecção mesmo ali, você tá uma porta aberta, você aperta. Exato. Rapaz, tem um amigo nosso, eu tô falando aqui, o Sérgio vai lembrar disso. Ele tava na rua, cinegrafista, ele fez assim, ó, num pelo encravado, ali, enquanto estava aguardando uma gravação, câmera no tripé, fez assim. À noite, aquilo cresceu, veio uma bactéria, começou a comer ele. Ele ficou internado na UTI. Do Vivale, ó, um tempão, quase que morreu. De apertar um pelinho encravado assim, ó. Pode dar zika mesmo, né? Dar. Deixa eu ver aqui mais perguntas da nossa audiência. Coloca aí pra mim. Boa tarde. Sobre o melasma, já usei ácido mandélico. Ácido hialurônico por 3 meses, ainda não obtive resultados. Protetor solar com cor todos os dias. O ácido felúrico é mais eficiente? Todos esses são alfa-hidroxiácidos. O ácido mandélico, ele não é um ácido tão potente como a ação clareadora. O ácido hialurônico na pele, só aplicando topicamente, ele funciona como um hidratante, ele não vai clarear a pele. O ácido ferúlico tem uma ação antioxidante também, então às vezes ele vem acompanhado de vitamina C, que é bem bacana para usar também antes de aplicar o protetor solar. E existem outros ácidos, o ácido azelaico,
o ácido retinóico, que é mais potente, mas esse tem que ser usado acompanhando com o médico dermatologista para não causar nenhum dano maior. Exato. É sempre importante você se consultar com um médico dermatologista, com a doutora Paula Vilhena. Você ir a uma esteticista que tenha competência para fazer isso tudo, porque não é porque está na pele, é que, isso aqui, já apertei isso aqui. Mas o dia pode dar uma zica. Temos uma foto que alguém nos enviou. Fora que fica manchado, né? Pode ficar manchado. Olha, ó, meu dermatologista falou que pode ser do estresse, mas não some e fica pior com um atrito de roupa colada e quando o corpo esquenta. Doutora Juliana, o que a senhora acha? É a doutora Paula que está aqui conosco. Quem nos enviou essa mensagem. Você consegue identificar o que é isso, doutor? É muito difícil só pela foto, né? A dermatologia tem mais de 3.000 doenças. Eu falo para o paciente, às vezes a gente vendo a lesão já é difícil diagnosticar, então por meio de foto só, mas realmente o estresse pode causar muitas lesões de pele. Eu tenho até uma frase que eu falo que quando a alma cala, a pele fala. Então, os pacientes costumam manifestar muitas coisas na pele. Olha aí. Temos mais alguma? Tinha uma ali que você tirou? A última, então. Vamos lá. Me chamo Leandro, sou de Lorena, soldador. Fico exposto à solda com frequência. Devo ter o uso de protetor solar, mesmo usando todos os equipamentos, EPIs. Ficamos expostos não só à radiação, mas também aos fumos metálicos. Leandro. Sim, deve usar protetor solar, sim, com certeza. E depois... E caprichado, né? Fazer uma boa higiene para remover toda essa poluição, né, que ele fica exposto ao longo do dia. Sérum e creme ajudam mesmo? O sérum é um veículo, assim como a loção, como o creme, como o gel creme. E então depende da composição desse sérum. Pode ajudar mesmo. Pode. Outra coisa que a área que sofre bastante nessa época do inverno são os lábios, né? Hidratar bem, manteiga de cacau, pomada de reparação de barreira, aquelas pomadas de bebê mesmo, de troca de fralda, ajudam. Muito obrigado, doutora Paula. Muito obrigado a vocês de casa. Fiquem com Deus. Se ele assim permitir, amanhã a gente tá de volta. Fui! Tchau, tchau.